Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, na nossa aula de religião, nós vamos abordar temas importantes, vamos terminar o nosso livro, que não deu tempo de terminar, né? Tivemos aí a semana de provas e aí a gente não conseguiu, tá? Algumas partes eu vou pular com vocês, tá? Algumas atividades sei que vocês vão conseguir fazer sozinhos e a outra eu sei que vocês vão precisar de apoio, então nós faremos juntos, ok? Deem pause sempre que precisar, tá? Então, pode dar um pause aí sempre que precisar fazer alguma atividade, ok? Então, vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus, ao nosso Pai, né, que esteja conosco nesse momento, que possamos aprender um pouco mais do seu amor e, acima de tudo, né, colocar em prática os seus ensinamentos, ok? Amém. E na unidade 6 que nós já falamos, nós falamos aí sobre a unidade 6, e nós falamos sobre o quê? Sobre o amor, né? Que é o fazer o bem sem olhar a quem. Para abordar esse tema tão importante, contamos o que? A história, a parábola do bom samaritano, que ela mexe profundamente em pontos sensíveis quando coloca justamente o samaritano como aquele que ajuda o homem necessitado, né? Então, nós falamos também sobre algumas regrinhas de ouro, né? Que é trate as pessoas como gostaria de ser tratado, ou não façam com outro o que não gostaria que fizessem com vocês. É se colocar no lugar do outro, né? Essa regra, ela é tão importante para a vida em sociedade, com seus amigos, em família, né? E faz parte assim de todas as religiões. Todas as religiões ensinam isso, né? Falam sobre isso. Então, na página 74, fala: o próximo do homem ferido foi o samaritano. O samaritano cuidou dele, né, que está aí de lilás. O homem ferido precisava de ajuda. Não adianta ter dó de uma pessoa e não fazer nada, passar por ela e não fazer nada. A ajuda precisa ser concreta, tá? Eu sei que hoje em dia é um dia muito difícil, né? Às vezes de você ajudar o outro, de você chegar perto, apoiar, mas sempre tem uma forma de você ajudar alguém, né? Perto de você, próximo a você. Verde. O samaritano não se importou com a nacionalidade dele. Naquele momento, não interessavam as diferenças que eles tinham. Não importa quem a pessoa é, o que ela fez, a gente já tinha conversado no último encontro sobre isso. O que importa é ajudar a quem precisa, tá? Porque quem julga as pessoas não é você, não sou eu, né? É Deus, só Deus pode fazer isso. O laranjinha aí. O samaritano colocou o ferido em primeiro lugar. Era necessário ajudar o ferido, mesmo que fosse trabalhoso, custasse dinheiro e exigisse tempo. Precisamos fazer pelo próximo o que gostaríamos que fizesse por nós, né? Da regrinha que eu falei. Para ajudar alguém, precisamos nos deixar um pouco de lado. Não é deixar totalmente você de lado, mas é deixar um pouquinho, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu. Não, não é só eu. E o outro, né? O que o outro precisa naquele momento? É isso, é olhar para o outro, tá? Na página 75, vocês podem fazer essas atividades aí que vocês vão fazer tranquilamente, ok? Na página 76, nós vamos fazer juntos, ok? Então, demonstramos que amamos o próximo quando conseguimos nos colocar no lugar do outro e perceber a dor que ele está sentindo, tá? Analise o que está acontecendo com cada criança e, em seguida, escreva o que faria para ajudá-las. Letra A. Ninguém quer brincar com o Renato. Ele sempre chora ao perder o jogo. E aí, o que que a gente pode fazer, né? Explicar ao Renato que nem sempre nós ganhamos, que é normal perder, né? Ter paciência com o Renato durante o jogo, né? São coisas assim e atitudes que a gente precisa ter, tá?
Letra B. O Gustavo esqueceu seus óculos e não consegue enxergar o que está no quarto. O que a gente pode falar? Pode ditar o Gustavo o que está escrito no quadro, deixar o Gustavo copiar no seu caderno o conteúdo que está no quadro, trocar de lugar com o Gustavo, deixando mais na frente da classe. Lembra lá na nossa sala de aula a gente fazia muito isso, né? Quem não conseguia fazer os seus trabalhos, não conseguia enxergar o quadro, sentava mais na frente, sentava no canto, né? Então é assim que a gente deve reagir a essas ações. Letra C. A Melissa machucou a perna e não pode ir à festa da Luísa. Então, o que a gente pode fazer pela Melissa, né, tadinha, que ficou em casa, né? Ir à casa da Melissa, fazer companhia a ela, né? Conversar com ela, porque ela deve ter ficado muito triste naquele momento que ela não pôde ir na festa da Luísa, né? A gente fica triste. Letra D. A Lia é muito pequena, por isso ninguém escolhe para o time. Olha que triste. Imagina como a Lia fica, só porque ela é pequenininha, ela não pode participar do time. Por quê, né? Por quê? O que você poderia fazer nesse momento? Escolher a Lia para o seu time, né? Quem sabe ela não vai mostrar que ela é muito mais capaz do que muitos grandões aí, né? E conversar com ela sobre como essa situação pode ser mudada com o passar do tempo, né? São preconceitos que as pessoas têm. Vocês podem conversar até com a outra pessoa, né? Poxa, não faz isso, olha como ela está triste, né? Então, são coisas que a gente pode conversar, tá bom? Na página 77, fala que existem várias formas de ajudar o próximo. E nós já falamos muito sobre isso, ainda mais nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, né? Então, vocês conseguem fazer também tranquilamente essa atividade, tá? Logo abaixo, no momento de interioridade, tem uma frase oculta que tenho certeza que você consegue decifrar esse código aí, tá bom? Logo após, nós temos a unidade 7, que está na página 80, e que fala da graça, do alto valor do perdão, tá? Tem uma linda menina aí, guardando dinheiro no cofrinho, economizando. Vocês tiveram aí aula de educação financeira, falando do valor das coisas, o que é importante, você comprar uma bola, você realizar um sonho, você fazer alguma coisa, você pode juntar dinheiro para realizar esse sonho, né? E essa unidade aqui fala que todas as coisas ela tem um custo, mesmo não sendo especificamente financeiro, dinheiro, tá? Por exemplo, uma pessoa pode fazer algo por outra e isso não custou o dinheiro dela, mas custou o tempo dela, tá? E aí nós temos aí uma história também que fala sobre do empregado que não soube perdoar. É muito interessante essa história, vamos ler juntos, tá? Vamos lá. Pedro queria muito saber de Jesus quantas vezes devemos perdoar uma pessoa que nos faz algum mal. Então, perguntou ao mestre: devo perdoar até 7 vezes? Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus respondeu. Então, Jesus contou a Pedro e aos seus amigos que o reino de Deus se parecia com a seguinte história. Era uma vez um rei muito rico e generoso. Chegou o dia em que os empregados do rei deveriam acertar as suas contas com ele. Um deles, que devia muito dinheiro ao rei, chegou. O rei fez as contas. Eram milhões de moedas de prata. Porém, o empregado, chorando, disse-lhe: não tenho como pagar todo esse dinheiro. O rei mandou que ele vendesse tudo o que tinha. Mesmo assim, o homem não conseguiria pagar toda a dívida. Desesperado, o empregado suplicou ao rei: tenha paciência, lhe pagarei tudo.
O rei ficou penalizado e, percebendo que o homem não tinha condições de devolver tanto dinheiro, perdoou a sua dívida. O empregado saiu feliz, pois não devia nada ao rei. Enquanto voltava para casa, encontrou no caminho um amigo, a quem tinha emprestado algumas poucas moedas. Pensou que seria bom se o amigo lhe devolvesse aquele dinheiro. Então cobrou o amigo. "Pague o que me deve agora mesmo", gritou, agarrando. O amigo, que não tinha dinheiro, pediu desesperado: "Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Espere mais alguns dias." O homem não quis saber e mandou prender o amigo. Algumas pessoas assistiram a tudo o que acontecia e ficaram revoltadas com a forma que o homem tinha sido cruel com seu amigo. Resolveram contar tudo para o rei. O rei ficou furioso, mandou chamar o homem outra vez e disse-lhe, muito zangado: "O que você fez? Suplicou-me e eu perdoei a sua dívida. Da mesma forma, você deveria ter pena do seu amigo, assim como eu tive pena de você." E Jesus finalizou a história, mostrando que, de uma forma que fomos perdoados pelo Pai Celeste, devemos desculpar de coração aquele que precisa do nosso perdão, tá? Olha que história interessante aí, né? A parábola utiliza a metáfora financeira, né, do dinheiro como forma de mostrar que perdoar não significa ignorar a dívida a ser paga, tá? Mas abrir mão dela inteiramente. E essa parábola, ela compara o perdão de Deus a uma dívida impagável. Não devemos perdoar a pessoa porque ela merece ser perdoada, mas porque nós fomos perdoados por Deus. Perdoar de coração, isso é, com sinceridade, tá? Então fala sobre o perdão, a gente perdoar com sinceridade, perdoar de coração, não ficar toda hora remoendo o assunto, né? Um exemplo, você perdoou o seu colega por ele ter machucado você. Aí você perdoou de coração, tá ok, né? Mas você não ignorou, você não esqueceu, você conversou com o seu amigo, você disse da importância do perdão e perdoou e acabou. Você não vai ficar voltando com o seu amigo aquilo tudo que aconteceu, você já perdoou de coração, com sinceridade, então tá tudo certo. E você espera que o quê? Ele tenha aprendido algo com isso, tá? Na página 86, fala do perdão de Deus, que ele é valioso. Vamos ler? O perdão de Deus é valioso, é muito grande. Deus é o primeiro que oferece o perdão. Do que somos perdoados? A Bíblia chama os erros das pessoas de pecados. Na Bíblia, pecado é quando fazemos o que não devemos fazer. Todas as pessoas erram, portanto, precisam do perdão de Deus. Então, se a gente precisa do perdão de Deus, por que a gente não pode perdoar as pessoas? Tá? O perdão de Deus é valioso, é de graça. Quando Deus perdoa, não pede nada em troca. Estamos livres de todos os nossos erros. O perdão de Deus não leva em conta o tamanho nem a quantidade dos nossos pecados. O perdão de Deus é valioso, é modelo para perdoarmos outras pessoas. Aquele que recebe o perdão de Deus estão livres para perdoar também. Perdoar deve ser resultado do perdão que recebemos. Então aqui a gente fala sobre o perdão, né? Olha que coisa mais bonita e significativa
para esse momento tão reflexivo da nossa vida, que é quando a gente chega o Natal, quando a gente começa a pensar na nossa vida, começa a pensar no nosso ano, tá? A gente deve perdoar as pessoas. E na página 87, vocês podem fazer esses questionamentos, essas perguntas, fazer o seu exame de consciência, tá? Aí tem algumas perguntas que fazem vocês a pensarem um pouco mais sobre o perdão, tá? E vamos fazer essa última questão aqui, que ela fala também sobre o perdão. No espaço a seguir, desenhe quantos círculos couberem, ocupando todo o espaço. Ao final, olhando para o resultado e seguindo o ensinamento de Jesus, responda: quantas vezes devemos perdoar quem nos magoa? Então, Jesus diz 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, tá? Devemos perdoar quem nos magoa, tá? Você não vai esquecer, claro, mas perdoar é importante, tá bom? Nós vamos então, vocês vão fazer a página 88, que é o número 1 e o número 2. Se você quiser dar um pause e fazer para a gente seguir, ótimo, tá? Aí na página 89 tem missão e compaixão. Nosso jeito nosso jeito de ser pode definir o ambiente à nossa volta. Muitas vezes está em nossas mãos contribuir para uma solução que interrompa o conflito e a mágoa. Olha aí, em dupla, leia a tira a seguir e responda oralmente, tá? Então a gente vai fazer isso juntos, ok? Vamos ler a tirinha aí. A gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. Aí o menino fala: e se nós fizermos as boas notícias? Que tal, né? O que o conselho do Armandinho dá ao seu pai? Então, ele está dando um conselho para o pai, né, para procurar fora dos jornais, né, as boas notícias. Ao contrário, devemos agir de modo a criar boas notícias. Né? Aí está falando das nossas ações, que a gente pode criar as boas notícias. Às vezes o jornal, né, vem com muitas notícias ruins, né, que aconteceu isso com fulano e matou não sei quem, e muitas notícias assim muito ruins que fazem muito mal para a gente. Eu vou até contar um segredo para vocês, tá? Eu não vejo jornal. Quando eu preciso saber de alguma coisa, procurar uma notícia, eu vou na internet, procuro a notícia que eu preciso e dou uma olhada assim rápida e ponto. Porque se eu ficar vendo jornal o tempo inteiro na televisão ou físico, nossa, me faz muito mal, porque são tantas notícias ruins, são tantas coisas ruins que faz mal até pra gente. Então, o Armandinho, ele dá esse conselho ao pai, né? Procura fora do jornal, vamos nós mesmos fazer a boa notícia, né? E você? Qual boa notícia produziu nos últimos tempos? Pense e compartilhe com os colegas. Pense aí você. O que você fez de bom essa semana que poderia ser o motivo de uma boa notícia? Eu acho que todos os dias a gente pode fazer alguma coisa que gera uma boa notícia, né? E aí, na unidade 8, vamos até a unidade 8, que é na página 92, que fala sobre a prática. Olha isso, nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre o perdão e agora nós estamos finalizando aí o nosso livro, a nossa unidade, falando sobre a prática, o amor que resiste ao temporal. Tem um menino aí construindo um castelo de areia, né? Você já construiu um castelo de areia? Quanto tempo dura um castelo de areia, um castelo feito na areia? O que acontece com o castelo de areia se começar a chover? O que será que acontece? E nós conheceremos agora a história que Jesus contou
quando estava em um monte. Ele contou a parábola a respeito de uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia, tá? Vamos conhecer essa história, então? A parábola da casa sobre a areia. Jesus procurava ensinar as pessoas a entenderem corretamente a lei de Deus. Ele explicava: Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não mate. Eu lhe digo mais. Quando alguma pessoa sente muita raiva de alguém, é como se a matasse em seu coração. Olha isso, hein? E continuou: Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Olho por olho, dente por dente. Vocês já ouviram isso de alguém, né? Então, eu, porém, digo a vocês: não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Gente, a vingança não leva a lugar nenhum. As pessoas ouviam com atenção os ensinamentos de Jesus. E ele segue: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos? Amem seus amigos e odeiem seus inimigos. Em vez disso, eu digo: amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, porque assim serão filhos do Pai que está nos céus. O Pai faz o sol brilhar para aqueles que fazem o que é bom e para os que fazem o que é mal. Se amam somente aqueles que amam vocês, o que estão fazendo demais? Até os ladrões fazem isso. Então, Jesus olhou para todas aquelas pessoas sentadas ali e disse: Aqueles que ouvem o que eu estou dizendo e praticam o que aprenderam são como pessoas que querem construir uma casa. É uma pessoa sábia, inteligente. Por isso, procura um terreno bem firme. Quando encontra uma rocha, coloca ali os alicerces da casa e a constrói sobre a rocha. Quando as tempestades chegam e o vento sopra com força contra a casa, ela permanecerá firme, não cairá, porque foi construída sobre a rocha. E Jesus continuou: Mas também há outro tipo de pessoa, aquela que ouve os meus ensinamentos e não coloca em prática. Essa pessoa é como alguém que constrói sua casa na areia. A essa casa também chegam as tempestades e os fortes ventos. E a casa, construída sobre areia, cai e fica totalmente destruída. Quando Jesus terminou, todos estavam admirados. Ele ensinava de um modo diferente de outros professores. Suas palavras tocavam fundo o coração das pessoas. Olha isso, olha que história interessante sobre a casa na rocha e a casa sobre a areia, né? E Jesus, ele finaliza esse sermão, essa parábola, valorizando a prática dos seus ensinamentos, né? Se não fossem praticadas, as palavras de Jesus se perderiam no vento da montanha, sem produzir nenhum efeito, né? Sem produzir nada. E, gente, de coração, meu desejo é que vocês sejam marcados por essa palavra de forma que elas movam em vocês um espírito sempre pronto a amar, como Jesus amou, sempre a praticar o bem, sempre praticar o perdão, que é tão importante para nós mesmos e para o outro também, né, que é nosso irmão. E ele fala aí dos professores, que Jesus ensinava muito diferente dos professores. E na página 98 fala sobre os mestres da lei e sobre Jesus, né? O que o mestre da lei é preciso praticar
a regra. Olha o que o mestre da lei fala, né? Antigamente ele falava, é preciso praticar a regra. E Jesus fala, é preciso praticar o amor. Aí o mestre da lei fala sobre as regras, não matar, retribuir o que lhe foi feito, né, que é a vingança, e amar somente os amigos. E Jesus fala, não ficar cheio de raiva, isso faz mal para a gente mesmo, tá? Não ser vingativo, porque isso volta para a gente. E amar também os seus inimigos, porque o amor, ele transforma as pessoas, ele transforma você mesmo, tá? E assim descobrimos que para Jesus o amor é maior que todas as regras. As pessoas são mais importantes que as regras. O que dá valor às regras é justamente o amor, e o amor de Deus é o modelo para o nosso amor, tá? Olha como isso é importante, tá? E as atividades da página 99 falam sobre as regras. E nós já conversamos bastante sobre isso. E eu tenho certeza que vocês conseguirão fazer essas atividades aí da página 99, tá bom? E crescer com valores fala que a maioria das religiões ela tem regras de convivências importantíssimas, tá? E que vai muito de encontro ao que a gente já conversou, tá bom? Na página 101 está pedindo para ser em grupo, tá? Mas você pode dar a sua opinião, você pode colocar como exemplo aí a sua casa, nessa atividade da página 101, tá bom? E nós vamos ler na página 101, esse aí abaixo, que é o momento de interioridade, tá? O ano está acabando e foram diversas experiências vividas. Com certeza, você obteve muito conhecimento. É provável que também tenha enfrentado conflitos ou situações desagradáveis. Vamos avaliar como foi o seu ano? Siga as orientações. Escreva como foi o seu ano em uma palavra. Difícil, né? Um ano difícil como esse, com esse vírus rondando por aí, esse medo que a gente sentiu desse vírus, tudo que a gente viveu, a nossa aula online, o nosso desafio, eu estar aqui na frente da câmera, vocês aí do outro lado, a gente de uma forma ou outra, né, invadindo aí a casa de vocês, o espaço de vocês, claro, sempre pedindo licença, mas é uma forma aí que a gente encontrou de estar junto, né? Então, escreva em uma palavra, é muito difícil, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí em uma palavra, definir em uma palavra, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Esse é um exame de consciência, eu não vou conseguir falar, se eu falar aqui para vocês, eu vou estar dando a resposta talvez para vocês, eu preciso que vocês pensem sobre isso, porque é importante, tá? Então, para fechar a nossa aula, eu quero dizer que o grande desafio de viver em grupo está em respeitar as regras da convivência, né? De convivência. Não apenas pela força da lei, porque você tem que fazer aquilo, mas sim por amor. Aprender é mais do que apenas conhecer. É, acima de tudo, praticar aquilo que você aprendeu. E eu quero parabenizar de coração mesmo, parabenizar vocês por cada conquista, né? E por cada coisa que vocês fizeram esse ano. E eu quero dizer que para vocês aqui que coloquem em prática tudo que nós aprendemos até aqui. Nós falamos de tantas coisas boas na aula de religião que é muito importante que vocês coloquem em prática tudo que nós aprendemos. Não deixa no vento, não construam a casa de vocês sob a areia, e sim sob a rocha, tá? Que é a palavra de Deus. E eu quero desejar para vocês um Santo Natal, muita luz, muito amor, que Jesus possa visitar cada lar e que vocês o recebam assim de braços abertos, tá? Com todo o amor do mundo de vocês, porque ele merece todo o nosso acolhimento, todo o nosso amor, tá? Eu amo muito vocês, mesmo não tendo essa convivência, né, presente, mas a gente está sempre aqui online, está por e-mail, né?
mesmo distante, eu pude sentir cada empenho de vocês, cada demonstração de carinho. Então eu posso dizer com toda clareza, com todo o sentimento do meu coração, que eu amo muito vocês e que eu quero sempre o melhor para vocês e estarei sempre por aqui se vocês precisarem, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.